Você está tentando curar com a mesma energia que te feriu, a frequência invisível que molda suas feridas. Você já parou para pensar que a sua tentativa de cura pode estar vindo do mesmo lugar que gerou a sua dor? Essa pergunta não é confortável. Ela raspa as bordas do ego, cutuca feridas que ainda estão mal cicatrizadas e nos obriga a confrontar uma verdade incômoda. Muitas vezes, achamos que estamos curando, quando, na verdade, estamos só repetindo, em silêncio, com mais sofisticação, com linguagem terapêutica, com discursos espirituais, com rituais de autocuidado. Mas ainda assim, repetindo a mesma frequência emocional, repetindo o mesmo medo de não ser amado, repetindo a mesma necessidade de validação, repetindo a mesma crença de que você só será aceito se for perfeito. E isso, por mais bonito que pareça do lado de fora, não é cura. É sobrevivência disfarçada. É dor com roupa nova. É trauma com perfume de superação. Albert Einstein disse uma vez que nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Essa frase se tornou célebre porque carrega, em poucas palavras, um segredo profundo da vida. Não basta querer mudar, é preciso mudar o estado interno, que te leva a agir como age. Muitas pessoas, ao despertarem para o próprio sofrimento, acham que já estão livres dele. E por isso mergulham em processos de autocura que, sem perceber, são conduzidos pela mesma energia que alimentou o trauma. Você pode achar que está se libertando da rejeição, mas está apenas se adaptando a ela. Você pode achar que está enfrentando a sua carência, mas está só encontrando formas mais elegantes de camuflá-la. Você pode acreditar que está amando de forma madura, quando na verdade está apenas se submetendo de forma mais sutil. E como saber disso? Como saber se você está realmente se curando, ou apenas tentando sobreviver mais uma vez? A resposta é simples: observe a energia com que você faz o que faz. Você posta uma foto sorrindo porque se sente bem, ou porque espera aprovação? Você ajuda alguém porque sente amor, ou porque tem medo de ser abandonado se não for útil? Você perdoa porque seu coração está limpo, ou porque teme parecer pequeno se continuar com raiva? A energia revela a intenção. E a intenção, mesmo invisível, carrega a semente do que você está criando. Se a semente for de medo, o fruto será controle, dependência, escassez. Se a semente for de amor, o fruto será paz, presença, liberdade. Mas você só consegue plantar a semente certa quando reconhece a frequência em que está vibrando. E reconhecer isso exige coragem, porque a maioria de nós quer a cura, sem tocar na dor. Queremos atravessar o deserto sem sentir sede. Queremos chegar à luz sem olhar a sombra. Queremos o milagre da transformação sem o desconforto da entrega. Mas não funciona assim. O universo responde à energia, não ao discurso. Você pode dizer 1000 vezes que quer ser feliz, mas se sua vibração é de medo, culpa ou escassez, você continuará atraindo cenários que reforcem exatamente isso. Porque a realidade que você vive não é reflexo do que deseja. É reflexo do que você emite. E o que você emite, na maioria das vezes, não é consciente. Está guardado nas memórias do corpo, nas feridas da alma, nas histórias que você contou para si mesmo para conseguir continuar vivendo. Histórias como: eu preciso ser forte o tempo todo. Eu tenho que agradar para ser amado. Se eu me destacar, vão me atacar. Se eu confiar, vão me trair. Se eu me mostrar, vão me ferir. Essas histórias criam um campo vibracional ao seu redor. Um campo invisível, mas ativo. Um campo que comunica com o mundo antes mesmo que você abra a boca. E esse campo é o que dita as suas experiências. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é, em energia. E se essa energia ainda carrega medo, controle, submissão, julgamento, você pode mudar de país, de profissão, de parceiro. E ainda assim vai continuar revivendo os mesmos padrões. Porque a raiz está em você, e ela só muda quando você muda o campo interno que sustenta tudo o que você vive. Mas como mudar isso? Como transmutar uma energia que parece tão enraizada, tão repetida, tão estruturada na sua história? O primeiro passo é parar. Parar de correr, parar de tentar controlar tudo, parar de dizer sim quando quer dizer não, parar de tentar ser o que esperam de você, parar de repetir discursos prontos sobre o que é ser evoluído. E nesse espaço de pausa, escutar o que a dor quer dizer,
escutar o que o corpo está segurando, escutar o que o coração está gritando atrás do seu sorriso ensaiado, porque a verdade não está na mente, está no corpo, está na emoção que você evita sentir, está na contração que você aprendeu a normalizar, está na tensão no pescoço, no estômago, no peito, está no cansaço que você sente e não entende de onde vem, está no peso que carrega sem perceber. Esse peso, essa dor, essa densidade, não são apenas desconfortos, são mensagens, são registros vibracionais da sua história. E eles continuam ali porque você ainda não os escutou. A cura começa quando você para de lutar contra isso. Quando você senta, respira, e diz para si mesmo: eu estou disposto a ver. Ver o que ainda dói. Ver o que ainda move suas decisões. Ver o que ainda está tentando consertar com a mesma ferramenta que criou o buraco. Porque enquanto você buscar fora uma solução que precisa acontecer dentro, a vida vai repetir os mesmos cenários. Não por maldade, mas por misericórdia, porque a repetição é o jeito que o universo tem de gritar: você ainda não entendeu, e não há problema nenhum em não ter entendido ainda. O problema é continuar fingindo que já entendeu. Einstein também disse: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Talvez porque o conhecimento te dá informações, mas a imaginação te dá acesso à possibilidade de algo diferente. E imaginar é o primeiro passo para vibrar diferente, porque quando você se permite imaginar um novo estado interno, mesmo que ainda não consiga sustentá-lo por muito tempo, você começa a acessar outra frequência. Uma frequência que não depende de dor para existir. Uma frequência que não precisa provar nada para ninguém. Uma frequência onde o amor não é negociação, é essência. E quando essa vibração começa a crescer dentro de você, tudo muda. Sem esforço, sem estratégia, sem manipulação, porque a realidade muda na mesma medida em que você muda sua energia. E sua energia muda quando você se rende. Não à dor, mas à verdade. A verdade de que você não precisa mais se defender, não precisa mais se justificar. Não precisa mais carregar o que não é seu. Você pode soltar, você pode respirar, você pode ser. E nesse ser, a cura acontece, não como um prêmio por esforço, mas como consequência de quem decide viver fora da frequência que o feriu. Quando a dor aprende a se fantasiar de força, a dor é uma excelente atriz. Ela se disfarça, ela se ajusta. Ela aprende a se apresentar de 1000 formas, e a mais comum, a mais socialmente aplaudida, é a forma da força. Você já viu isso, já fez isso, já se forçou a continuar quando queria parar. Já disse que estava tudo bem quando estava em pedaços. Já sorriu com os lábios e sangrou com os olhos. E todos disseram: como você é forte. E você acreditou. Ou pelo menos tentou. Tentou transformar o buraco em casca. Tentou transformar a carência em desempenho. Tentou transformar o medo em produtividade. E por um tempo, funcionou. A máscara de força virou armadura. Você passou a ser admirado, elogiado, promovido, desejado. Mas dentro estava vazio. Porque aquela força não era paz. Era tensão. Era desespero disfarçado de disciplina. Era insegurança que precisava ser útil para não ser abandonada. Era trauma moldado em caráter. Era ferida embrulhada em sucesso. Einstein dizia que a única fonte de conhecimento é a experiência. Mas o que acontece quando sua experiência é, em grande parte, dor? Você começa a tirar conclusões com base nela. E essas conclusões viram verdades inquestionáveis, como: eu só sou amado se me sacrifico. Ninguém vai me ajudar, então preciso dar conta de tudo. Se eu baixar a guarda, vou ser destruído. Se eu mostrar minha dor, vão se aproveitar de mim. E você começa a operar a vida sob essas premissas. Como se o mundo fosse um campo de batalha. Como se amar fosse um risco. Como se descansar fosse uma falha moral. Como se ser vulnerável fosse uma ameaça à sua sobrevivência. Só que isso não é força. É medo fantasiado de responsabilidade. É exaustão travestida de coragem. É sobrevivência moldada em orgulho. E enquanto a sua energia continuar alimentando essa frequência, não há cura real. Você pode estar indo à terapia, praticando meditação, lendo todos os livros de desenvolvimento humano. Mas se tudo isso ainda estiver sendo movido pela mesma dor de antes, você só trocou os instrumentos, não a orquestra.
A dor não quer ser vencida, ela quer ser escutada. Ela não quer ser curada como se fosse uma doença, ela quer ser compreendida. Como um chamado para dentro, para o lugar onde você deixou de ser você para sobreviver ao mundo. É nesse ponto que a força precisa ser desfeita, porque enquanto você achar que força é nunca quebrar, vai continuar se recusando a ser inteiro. Enquanto você achar que força é aguentar tudo sozinho, vai continuar afastando o apoio que poderia te aliviar. Enquanto você acreditar que precisa provar algo para merecer amor, vai continuar atraindo relações, onde o amor depende do que você faz, não de quem você é. E isso cansa ter que performar o tempo todo, cansa viver para ser aceito, cansa esconder a própria alma por trás de discursos bonitos. Einstein dizia que o importante é nunca parar de questionar. E talvez o questionamento mais libertador da sua vida seja: por que eu ainda preciso ser tão forte? O que você teme que aconteça se baixar a guarda? Quem você acha que vai te abandonar se você parar de ser útil? Que parte sua você sente vergonha de mostrar e por quê? Essas perguntas não são fáceis, mas são elas que abrem a fenda por onde a luz da consciência entra. E quando a luz entra, a máscara começa a cair. Você percebe que a força que mais admiravam em você era a que mais te afastava da sua essência. Você entende que a armadura te protegeu, mas também te impediu de sentir. Você percebe que, na tentativa de se blindar, você também se isolou. E aí vem o choro, um choro antigo, sem nome, sem explicação, um choro que não pede nada, só deságua. Esse choro é o começo da cura, porque ele dissolve o personagem, ele entrega o controle. Ele diz: eu não aguento mais fingir que está tudo bem. E então, finalmente, você se encontra, não no personagem que deu certo, mas no ser humano que caiu, falhou, perdeu, se enganou, e ainda assim, continua aqui, respirando, sentindo, desejando viver com verdade. Essa é a verdadeira força. A força de quem se permite ser frágil. A força de quem não precisa vencer nada para ser inteiro. A força de quem não constrói muros, mas pontes internas. A força de quem não se define mais pela dor, mas pela capacidade de atravessá-la sem se perder de si. E essa força, silenciosa e serena, não precisa mais provar nada a ninguém. Ela não conforma, ela não convence, ela só é. E é sendo que ela cura. O eco do trauma, como a frequência do passado, inventa o presente. Você já parou para pensar que talvez o que esteja governando sua vida hoje não é o que está acontecendo agora, mas o que já aconteceu e ainda vibra em você? Existe um som invisível dentro de nós, um eco que não se escuta com os ouvidos, mas que ressoa em cada decisão que tomamos, em cada pessoa que escolhemos, em cada silêncio que toleramos. Esse som é o eco do trauma. Não o trauma como algo espetacular, violento ou extraordinário, mas o trauma como aquilo que não pode ser sentido, como aquilo que foi engolido, como a emoção que foi comprimida para caber em uma infância que exigia que você fosse forte cedo demais, ou calado demais, ou cuidadoso demais, ou invisível. A mente acredita que o passado é uma linha que ficou para trás, mas o corpo sabe. O passado é uma frequência. Ele não está em um lugar distante, ele está em você. E o corpo não esquece. O corpo guarda o olhar que não veio, o abraço que você não recebeu, a insegurança que virou padrão de pensamento, o medo de ser visto, o medo de ser esquecido, o medo de sentir. Einstein dizia que tudo é energia, e que isso é tudo o que existe. E se tudo é energia, inclusive memória, emoção e dor, então o trauma é uma frequência que permanece vibrando até que seja reconhecida e transformada. Mas o que acontece quando essa frequência não é ouvida? Ela cria a realidade. Você começa a ver o mundo não como ele é, mas como você aprendeu a vê-lo quando se machucou. Você vê ameaça onde há oportunidade. Você vê rejeição onde há silêncio. Você vê ataque onde há limite. E mais do que isso, você atrai cenários que ressoem com essa frequência. Se sua dor tem a forma da negligência, você se apaixona por quem não está presente. Se sua dor tem a forma da exigência, você vive tentando provar seu valor. Se sua dor tem a forma da traição, você se relaciona sempre com a desconfiança como base. E a vida vai repetindo. Vai te colocando diante dos mesmos filmes com atores diferentes, mas roteiros familiares.
E aí você diz, por que isso sempre acontece comigo? E a resposta é, porque o seu campo vibracional ainda está emitindo a mesma nota. Você não é culpado por isso, mas é responsável. Responsável por perceber, por reconhecer, por escolher mudar. Mas mudar como? Não tentando pensar positivo. Não. Tentando superar o passado, mas voltando ao ponto onde você se perdeu. E isso não se faz com pressa. Se faz com presença, com escuta, com acolhimento. Você precisa ouvir o eco que ainda ressoa dentro de você. Precisa ouvir a voz da criança que ainda chora no escuro. Precisa ouvir o grito que você abafou com comportamentos aceitáveis. Precisa ouvir a sua alma dizendo: você está tentando viver uma vida nova, com a mesma vibração da vida antiga. E a alma não é burra. Ela vai te puxar de volta até que você limpe o campo, até que você olhe com verdade, até que você entenda que cura não é sobre se livrar do que doeu, é sobre integrar, sobre acolher quem você se tornou, sem precisar mais fingir que está tudo resolvido. Einstein dizia que a imaginação é uma prévia das próximas atrações da vida. E é por isso que você precisa imaginar um novo lugar interno para vibrar. Precisa imaginar o que é amar sem medo, respirar sem culpa, receber sem se sentir em dívida, existir sem justificar. Quando você começa a imaginar esse lugar, você começa a emitir uma nova frequência, e o eco do trauma começa a perder força, não porque ele foi esquecido, mas porque ele foi ouvido, e tudo que é ouvido se transforma, a frequência muda, a realidade muda. E, pela primeira vez, o presente não é mais uma repetição do passado. É verdade viva, é resposta limpa, é conexão real, a ilusão do merecimento e o peso de se provar o tempo todo. Desde muito cedo, você aprendeu que para receber algo, precisava merecer. E esse merecimento vinha com condições invisíveis, mas firmemente instaladas nas entrelinhas da sua infância. Se você tirasse boas notas, recebia afeto. Se fosse educado, recebia atenção. Se não chorasse demais, não incomodasse, não pedisse além do permitido, talvez fosse amado. E esse talvez moldou toda a sua estrutura emocional. Você cresceu acreditando que o amor precisava ser conquistado, que a aceitação era um prêmio, que a presença de alguém era um troféu que dependia da sua performance. Então, quando adulto, você carregava isso para todos os lugares. Você se doava além da conta. Você tentava prever o que os outros queriam, mesmo antes que pedissem. Você se calava para não ser inconveniente. Você se moldava para ser escolhido. E, com o tempo, isso se tornou tão automático que você passou a acreditar que essa era a sua personalidade. Eu sou assim, você dizia. Mas o que você chamava de ser assim era apenas o reflexo da dor de um dia não ter sido suficiente aos olhos de alguém que você amava demais. A ferida do não merecimento é uma das mais profundas, porque ela não só te afasta dos outros, ela te afasta de você. Ela te coloca em um ciclo onde tudo o que você faz é para se provar, até mesmo o processo de cura. Você quer se curar para ser admirado, quer evoluir para ser aceito, quer crescer para enfim ser merecedor do que sempre sonhou. Mas nesse processo, você continua usando a mesma energia que te feriu, porque quem te feriu fez você acreditar que precisava provar seu valor. E agora, mesmo sozinho, mesmo consciente, você continua tentando se provar para o mundo, para a família, para os relacionamentos, para as redes sociais e, acima de tudo, para si mesmo. Einstein disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, mas a mente que se abre ao próprio sofrimento ainda tenta caber nas roupas do antigo personagem. Você tenta expandir, mas continua pedindo permissão para existir, continua se comparando, continua acreditando que precisa fazer mais, dar mais, ser mais, como se a simples existência não fosse o bastante. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir: você já é merecedor. Não porque fez algo, mas porque é. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar que tem valor. Você não precisa se esgotar para sentir que pertence. Você não precisa salvar ninguém para ser digno de amor. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser respeitado. Esses códigos antigos não servem mais. Eles foram úteis por um tempo. Eles te mantiveram vivo. Eles te deram algum senso de controle. Mas agora,
Agora eles só te impedem de sentir a liberdade de ser. A energia da cura é diferente da energia do merecimento. Ela não exige esforço. Ela não vem com cobranças. Ela não é transação. Ela é integração. É quando você para de se julgar com os critérios que usaram contra você. É quando você aceita a sua luz sem medo de parecer arrogante. É quando você olha para a sua vulnerabilidade sem se achar fraco. É quando você não mede mais o quanto deu, para saber se pode receber. É quando você ama, sem precisar sofrer. Quando você chega nesse espaço, percebe que o que sempre quis, o amor, o reconhecimento, a paz, não estavam lá fora. Estavam no espaço entre você e você. Mas para acessá-lo, é preciso largar a mochila da autoexigência. É preciso largar a ideia de que existe um nível de dor suficiente, que finalmente te tornará merecedor de alegria. Você não precisa sofrer mais. Não precisa pagar com suor, lágrimas, sacrifícios. O universo não é um comércio espiritual. É um campo de vibração. E ele não responde ao quanto você se esforça. Ele responde ao quanto você se permite. Se permitir ser amado. Se permitir errar. Se permitir ser visto sem a armadura. Se permitir ser cuidado. Se permitir não ter nada para provar. Quando essa permissão acontece, a energia muda. E com ela, tudo muda. Porque a cura, no fim, não vem de fora. Ela vem do instante em que você entende: eu não preciso mais ser alguém que não sou para merecer o que sempre foi meu. A frequência da entrega, quando a cura se torna silêncio. Você passou a vida tentando se consertar. Tentando ser bom o bastante, forte o bastante, sábio o bastante, espiritual o bastante, amoroso, leve, consciente, equilibrado, o bastante. E, talvez hoje, ao olhar para trás, perceba que em muitos momentos confundiu cura com correção. Como se a sua essência tivesse vindo com defeito de fábrica, e a vida fosse uma sequência de reparos. Mas há um instante no caminho em que tudo isso se silencia, não porque você venceu a dor, mas porque você parou de lutar contra ela. Parou de tentar se livrar da parte que falha, que chora, que se desorganiza, que se esconde, e começou a entender. Entender que o que doeu em você não precisa ser apagado, precisa ser incluído, precisa ser olhado com os olhos de quem aprendeu, não com os olhos de quem se culpa. A entrega é isso, não é desistência, não, é apatia, é maturidade. É quando você compreende que a vida não precisa mais te explicar tudo, que o tempo não precisa mais correr, que o amor não precisa mais ser mendigado, que a dor não precisa mais ser justificada. Você para, respira, e, no espaço entre a respiração e o silêncio, algo acontece, uma paz que você não buscou, mas que chega, uma calma que não veio da resposta certa, mas da ausência da pergunta, uma certeza que não nasceu do controle, mas da confiança. Einstein dizia que a mente intuitiva é um presente sagrado, e que a mente racional é uma serva fiel, mas que esquecemos o presente e honramos apenas a serva. Na cura, esse presente é resgatado, porque não há cura completa sem intuição, sem escutar o corpo, sem se render à sabedoria do sentir. A intuição diz: solte, solte a culpa por não ter sabido antes, solte a necessidade de entender cada detalhe, solte a expectativa de que tudo faça sentido, solte a arrogância de querer que a vida se carve à sua lógica, porque a lógica da vida é diferente. Ela não recompensa esforço, ela recompensa entrega, ela recompensa quem se abre, quem desce ao próprio abismo e descobre que ali ainda pulsa luz, e que a luz não é a ausência de dor, é a aceitação amorosa de tudo o que se é com dor, com medo, com falhas, com sonhos despedaçados e com a coragem silenciosa de quem ainda acredita. A cura, nesse ponto, deixa de ser meta, passa a ser estado. Um estado de presença, onde você não se apressa mais. Você vive, você escuta, você sorri sem saber o porquê. Você respira como quem já não tem mais pressa de chegar em lugar nenhum porque chegou em si. E então, você percebe, a vida não mudou, mas você mudou a frequência com que a recebe. E por isso, agora, ela te entrega respostas diferentes. Agora, você não atrai mais a dor para se sentir útil, não atrai mais o silêncio para se punir, não atrai mais o caos para se provar, porque você não precisa mais disso. Você se soltou do ciclo, você quebrou o padrão, você atravessou o deserto não para encontrar um oásis,
mas para descobrir que a sede passou. Você se tornou inteiro, e o ser inteiro não precisa mais se curar. Ele só precisa continuar escutando, porque a escuta é onde a cura mora, no silêncio que já não incomoda, na solidão que agora é templo, na ausência que virou presença, na pausa que virou lar. Você não precisa mais ser salvo, você só precisa continuar se acolhendo, e é nesse lugar, onde não há mais guerra, que a cura acontece sozinha. Sem palco, sem plateia, sem aplauso, só você e sua verdade. Finalmente, em paz.